Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom. E você, Ítalo, tá bem, cara? Eu tô maravilhosamente bem, graças a Deus. Que Tudo, bom. tudo tranquilo. Ai, 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 Gente bem gente. feliz e bem animado aqui. Isso, gente. Eu me chamo Guilherme, pra quem não me conhece. Sou um dos sócios aqui da agência Cápsula. Você quem é? Sou Ítalo Eduardo, um dos sócios também da agência Cápsula. E o que a gente tá fazendo aqui, boy? O que a Bom, gente veio fazer aqui? o Cápsula Cast ele surgiu de um desejo nosso que faz algum tempo já que estamos estudando isso, se a gente ia fazer ou não. Mas a gente viu essa necessidade de trazer profissionais aqui que engrandeçam e nos ajude também a entender um pouco desses setores que a gente for trazer, de indústria, de loja, de tudo que a gente atende também. E com certeza a gente ter mais insight, ter dicas a respeito disso, né? Falta isso, né? Não só dicas, né, cara? Mas eu acho que entender um pouco mais a vida até mesmo do profissional, né? A nossa ideia é trazer empreendedores aqui também, Isso. diretores de marketing, analistas, pessoas que estejam envolvidas nesse universo que a gente atua, Sim. né? Como agência e pessoas que nós temos no nosso meio de convívio, que nós conhecemos, profissionais que falam a respeito do tema. Enfim, gente, a ideia aqui com o Cápsula Cast é poder trazer um conteúdo que, primeiro, ajude, de certa forma, né? Sim, quem trabalha no sim. meio. Tem pessoas, às vezes, começando, dando início a essa jornada dentro do marketing. Às vezes tem algum tipo de questionamento, coisa do tipo. Então, eu acredito que isso vá auxiliar. Conversar com clientes nossos também, né? Que nós temos ótimos clientes. Nós temos, sim, pessoas com histórias que quando a gente vai atender, a gente gosta muito dessa questão de entender quem são, né? A gente conversa bastante, cara, tem histórias assim incríveis, né, Ítalo? Pessoas que começaram empresas há anos e... Enfim, isso é muito interessante, né? A gente quer trazer isso aqui também dentro do Cápsula Cast e falar um pouco também de produções, eu acho, né, cara? Com certeza. Eu acho que algo que nos tocou principalmente a respeito disso, do Cápsula Cast, é mostrar um pouco a respeito de como funciona a cápsula e até mesmo conversar dessas produções, de conversar de trabalhos, que é o foco que a gente também vai trazer aqui. Então, assim, isso a gente já começou um projeto dentro do nosso Instagram, então se você não acompanha a gente, comece a acompanhar. Verdade. O Gui, ele é bem mais frequente que lá publicando. Agora vocês estão me vendo numa nova etapa, né? Na etapa bigode. Ele tá bem diferente ali. Mas vai lá no nosso Instagram, pra quem ainda não nos segue, é @cápsula.digital. E você vai ver que eu sou um cara barbudo. Eu estou trajado de bigode agora, mas eu sou um cara barbudo, tá? E lá você, como o Ítalo disse, eu tento explanar um pouco do nosso dia, né? Do que a gente faz. É meio difícil, né, cara? Às vezes passa o dia batidão e só posto um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas quando a gente consegue, né, a gente tenta trazer bastante material ali no nosso dia a dia. E é um desejo nosso também, né? Porque a gente orienta os nossos clientes a fazer isso, justamente. A gente traz pautas para eles, traz cronogramas de stories para que eles cumpram também. E a gente sabe que é difícil. Só que às vezes na correria do nosso dia a dia aqui dentro da agência, isso acabava passando batido. E hoje não mais, hoje a gente já está trazendo isso todos os dias ali. O Gui, nas produções mesmo, quando a gente vai fazer alguma coisa, ele traz. E com o Cápsula Cast também é essa forma de aproximar mais a cápsula dos nossos clientes, dos não clientes, das pessoas que, sei lá, um dia desejam trabalhar com a gente. Enfim, falamos... Assim, galera, ao longo do percurso, nós vamos entender também o que é isso aqui, né? A gente tem, lógico, isso um escopo, né? Levou tempo para a gente poder... de fato, colocar isso em prática, porque nós queríamos ter uma estrutura legal, né? E olha isso daqui, pelo amor de Deus. Uma estrutura minimamente legal, assim, pra gente poder entregar um material de qualidade para vocês, porque a gente preza isso pros nossos clientes, então por que nós não prezaríamos isso para a nossa empresa? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Então, nós só não iniciamos isso antes por conta de aguardar. A gente... Até hoje, né? Se você vai lá depois no nosso Instagram, que você vai ver que a gente, pro tripé, que a gente deu um jeito, né? Enfim, já resolvemos a situação. Sim. Mas, ao longo do processo, como eu estava dizendo, a gente vai entender como o Cápsula Cast vai funcionar, de que forma isso aqui vai fluir. A gente já meio que pré-definiu como temporadas, né? Sim. Nós teremos temporadas dentro do Cápsula Cast.
Então, só que assim, não definimos ainda a periodicidade que esses programas entrarão. Então, continue acompanhando a nossa mídia, porque esse é o nosso primeiro programa, né, que nós vamos soltar aqui, né, o primeiro... É o piloto, né? É o piloto, vamos dizer assim, pra gente entender, o programa 0, né, o programa 1, vamos dizer, né, programa 0, programa 1, e logo após esse programa já entrarão os novos com as pessoas que nós queremos conversar, né, nós já fizemos uma lista, assim, com pessoas incríveis, para quem é da nossa região aqui e tá... Enfim, para quem é da nossa região, vai gostar muito das pessoas que nós vamos trazer aqui, principalmente as pessoas que estão envolvidas com o marketing hoje aqui na nossa região. Então, fica com a gente, tá? Continua com a gente nesse projeto, que eu garanto para vocês que vocês vão ter bons insights, que vocês vão conhecer histórias, assim, incríveis e maravilhosas de pessoas que nós temos, graças a Deus, a oportunidade de ter o contato hoje, né? Deus nos colocou próximo a essas pessoas. E você vai ver esses dois caras aqui, né? 2 apresentadores, como que fala? Hosters. Os seus hosters. Vocês vão ver mais da gente, vão conhecer mais da gente também, né? Hoje, o programa, esse primeiro programa aqui, ele diz respeito também um pouco a isso, né? A gente vai falar um pouco sobre como nós começamos e como a cápsula iniciou também. Então, assim, gente, garanto para vocês que conteúdo bacana você vai encontrar aqui no Cápsula Cast, tá? Então, para quem nos conhece e está próximo da nossa realidade, vai ser legal. E para você que não nos conhece, que está tendo contato com a gente pela primeira vez a partir desse podcast em áudio ou desse podcast em vídeo, eu garanto a você também que você também vai poder consumir um bom conteúdo, né? A gente vai fazer de tudo para entregar um bom conteúdo para vocês, para que vocês, assim, gostem. Que nem a gente diz, né? A gente quer gerar um material legal e a gente vai conseguir. Mas só pra gente continuar aqui e seguir uma linha enquanto o Guilherme... O Guilherme, ele é um menino muito viciado em café. Não, aqui, tá? viciado não. Eu gosto muito de café. Eu fico sem. Ele mas fica se tiver... se tiver, ele tá tomando. E pra gente começar já com o pé direito, assim... A gente vai contar um pouco da nossa história, a gente vai contar um pouco sobre quem é o Ítalo, quem é o Guilherme, quem é a cápsula, né? E pra gente começar isso, já que você tá nesse flow... Não, cápsula. Tô zoando, vai. Já que você tá nesse flow aí, conta um pouquinho pra gente como você começou, Gui, como que tudo surgiu na sua vida, como o marketing entrou na sua vida, né? Cara, eu comecei, na verdade, sem querer. A realidade é essa, né? Que eu comecei sem querer. Não era algo que eu planejava, não era algo que eu tinha estudado fazer na minha vida. Na verdade, assim, pra quem me conhece mais de perto sabe que eu não tinha estudado porcaria nenhuma da minha vida, né? Eu só tava indo e Deus foi misericordioso e deu rumo. Mas eu ganhei, cara, o vestibular. Ganhei o vestibular de uma pessoa que trabalhou comigo. Que massa, eu não sabia disso. Ganhei dela. Jéssica é o nome dela. Ela mora na minha rua hoje, inclusive, olha como que é. Olha só. Não tenho mais contato, mas enfim, ela perguntou se eu queria fazer o vestibular. Eu trabalhava num jornal nessa época, eu era entregador no jornal, boy, né, motoboy, então fazia de tudo. Cobrança, entregava jornal, enfim, sol, chuva. E ela perguntou se eu queria fazer, eu falei, de grátis? Até ônibus errado, né? Tem injeção na testa, como que não? Então, fui fazer o vestibular e passei. Falei, já que eu passei, vou fazer um semestre para ver como é. Fiz um semestre, a faculdade que eu fiz foi de publicidade e propaganda. E foi indo, cara. Foi indo, até que me formei. Sim. Né, gostei do que fiz, né? Hoje tenho amigos que têm agência também, que atuam. Tenho amigos que têm marcas que saíram de lá, marcas expressivas nacionalmente, inclusive, que saíram desse mesmo período de faculdade. E... depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com vendas, eu era vendedor, né? Trabalhava com vendas, fiquei ali nas vendas e, na verdade, no último ano de faculdade, eu tinha um brother nosso que já tinha uma agência da nossa sala e a gente conversou e falou, cara, ele me falou, véi, por que você não tem vontade de mexer e tal? Eu falei, vamos tentar. E aí a gente começou uma agência lá atrás. Na verdade, ela já existia, ele me chamou para fazer parte dela como sócio. Se chamava Alpes Publicidade. Alpes? Alpes. Uhum.
talvez alguém aqui da nossa região já tenha até visto ou ouvido falar alguma coisa. Foi em 2014 isso. E trabalhei 1 ano com Alpes Publicidade, junto com esse meu brother. Ele que é o dono dessa marca expressiva hoje nacionalmente, ele foi resolver essa demanda dele, vamos se dizer, e eu continuei trabalhando sozinho, atendendo os clientes que eu tinha naquele tempo. Sim. Né, que eu tinha naquele momento. E paralelo a isso... Não, aí quando eu saí, eu ainda trabalhei sozinho por um período. Fiquei só com isso, trabalhando com isso, me virando. Aí é o Urgência, né? Daí você faz... Você é 10 em 1. Atende, faz anúncio, faz imagem, enfim. Tira fotografa, tudo. E junto daí, comecei a trabalhar como vendedor. Aí sim, como vendedor. Me tornei gerente de uma loja nesse mesmo período. Só que fazendo as duas coisas, isso já 2016, mais ou menos. Até que 2017... eu falei que eu cheguei à conclusão de que não dava mais para fazer as duas coisas, né? Não que eu perdia tempo onde eu estava trabalhando, sim, mas eu entendia que eu deixava de otimizar meu tempo para as coisas da agência. Eu poderia estar atendendo mais clientes, eu poderia estar fazendo mais coisas, mas eu estava das 8 às 18 fechado dentro da loja. E dentro disso, uma coisa que eu vejo é que você já começou a entender o que você ama ali. Porque, assim, você teve que fazer uma decisão. Você estava trabalhando num lugar que ali, ainda assim, era uma segurança e a agência não. A agência, por mais que esteja fluindo e estivesse rolando, você tinha que fazer essa decisão de falar, cara, e aí, o que eu faço? Sigo essa vontade mesmo em eu permaneço aqui, que também tá bom, tá tudo bem. Então, isso já mostra um poder de decisão muito grande naquela época, né, cara? Sim. E esse direcionamento, né, você me conhece muito Sim, bem, foi um direcionamento pautado no cristianismo, naquilo sim, que eu creio, naquilo que eu vivo, que a gente crê, que a gente vive. Né, então, foi direcionado. E aí eu saí e comecei a Cresça Agência. Cresça? Eu não lembro agora o nome certinho. Cresça Agência Digital. Era isso? Era isso. Então, era isso. Cresça Agência Digital. Sozinho. Saí da loja, comecei a agência. Em 2018 trabalhei como Cresça, sozinho ali. E aí 2019 foi quando a gente se conheceu. E aí dali pra frente foi Cápsula, né? Sim. Mas até chegar nesse ponto, essa foi a minha jornada, assim, a minha trajetória. Aquilo que eu fui fazendo e aí nesse meio tempo, gente, como eu falei assim, aí você faz de tudo mesmo, você aprende a lidar com várias situações, com várias questões, você aprende enfim. Claro que quem faz tudo, muitas vezes não faz nada. Sim. Entregava ali dentro da minha capacidade, né? Tive boas alternativas e bons resultados ali dentro disso, tanto que me trouxeram até onde eu tô. Inclusive, tem clientes que estão com a gente até hoje, dessa época, né? Desde 2014. Até hoje. Né? Então, faz um bom tempo que eu tenho agora nós temos clientes como Cápsula. Mas, basicamente, essa foi a minha trajetória entre não saber, né, de fato o que fazer, ganhar ali um vestibular e começar um estudo, e ao longo do percurso ir entendendo e fazendo, né, cara? E cara, olha como são as coisas, né? Eu vejo muito a sua permissão sobre viver essas coisas. Porque, assim, por mais que seja um vestibular que você tinha ganhado, você podia falar não. Sim. E a partir desse vestibular que você ganhou e começou essa jornada, se você tivesse simplesmente falado não tivesse agarrado, talvez a gente não estaria aqui hoje. Bem então, dessa. Então, olha o poder de decisão possível, naquela... Exatamente, é possível. Então, assim, uma coisa ela norteia outras por uma simples oportunidade que você viu. Na verdade, foi por um simples não que você não deu naquela época, né? Você falou, cara, eu vou me permitir conhecer isso. Um sim, né? Um sim. Um sim. Simplesmente por se permitir. Então, cara, essas coisas pra mim pegam muito, porque eu realmente falo, cara, como que a nossa vida pode ser definida com algumas decisões simples, né? Na verdade, sim, elas... agregam, né? Elas só serão definidas se nós decidirmos. Se nós decidirmos, Porque, concordo. assim, você... Tem aquela parada que a colheita, ela não é opcional, o plantio sim. O plantio sim, Então, exatamente. a pessoa, ela... Se você não escolher por você, cara, alguém vai escolher. Sim, cara, exatamente. Então, se você não souber
dar os seus sims ou os seus nãos para as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, na sua vida, alguém vai fazer isso por você. E nem sempre a escolha que essa pessoa fizer por você vai ser aquela que você gostaria que tivesse sido feita. Então, Sim. opte em dizer os seus sims e dizer os seus nãos. Mas tá bom, chega de Guilherme. E você, boy? Como que foi sua trajetória? Como que você chegou até a Cap? A minha trajetória é semelhante à do Gui no começo, porque eu digo que eu não escolhi isso. Assim, tipo, aconteceu naturalmente. Eu ia puxar. E porque assim, eu comecei muito novo nisso porque eu não tinha nada pra fazer em casa. Essa é bem real. Como que aconteceu? Teve uma época da minha vida que eu morei em Santa Catarina. Se eu não me engano, eu tinha 14 anos naquela época. E a gente, como criança, ficava sem fazer nada o dia inteiro. E isso começa a virar um tédio, enfim. E nessa época eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo com 14 anos já. E na frente, eu morava no fundo de uma casa e na frente de casa tinha uma outra família ali que eram super legais com a gente. Dá o controle do ar aí, fazendo favor, boy. E com isso, minha mãe tinha pedido pro menino que morava na frente de casa se eu podia usar o computador. E eu não sei o porquê ele permitiu que que doideira. Com 14 anos, cara. Eu sei porquê, mas tudo bem. Não, ele já era... eu também. Mas aí ele permitiu que eu usasse o computador porque eu queria muito. Então, assim, não foi simplesmente a mãe chegou, pode mexer no computador. Não, eu realmente queria. Eu falava, mãe, tem como a gente comprar um computador? E não tinha essa condição. Então, Sim. o que ela fez? Ela arrumou uma solução para essa necessidade que eu tinha. Com isso, eu falei, tá, eu tava com tédio na rua e agora eu tô com tédio na frente do computador. O que eu faço? Aí eu comecei a entender, comecei a estudar um pouco sobre blog. Né? Eu falei assim, cara, vou dar uma lida aqui sobre blog. Isso era que ano? O ano eu não me lembro só da idade, né? Então, 2014... Ah, beleza, gente. Não, foi perdão. Eu tinha 14 anos, mas foi bastante foi lá. tempo. Não, é porque blog, né? Então talvez tivesse... Não, blog na época era o blog, auge. Tinha aquele... Flog? Não, Flogão, que tinha de foto também, não sei se você lembra. Isso tinha. Era Flogão, acho que era o nome, né? Tinha. Mas o blog, aí veio o YouTube... Com a Isso, e tudo veio tudo junto ali. Então, assim, faz bastante tempo, tá, gente? Tenho 26 anos, mas faz bastante gente. Comecei cedo com isso. 26, mas eu não vou conseguir fazer essa conta agora. E com isso, cara, eu comecei a criar um blog e, enfim, criei um blog na época. Eu falei, cara, tá, mas o que eu vou fazer? Eu criei um blog de downloads na época. Como que eu criei isso? Pesquisando. Pirataria, exatamente. Pirataria na internet. E, cara, eu comecei... Você vai ver no tutorial na internet, comecei criando o blog e começou a ter muito acesso. Nessa época que começou a ter acesso, ativou algo em mim. Eu falei, caraca, velho, tô fazendo algo que tá dando um resultado legal. Aí eu falei, tá, então... E a sua cabeça, ela vai mudando, porque você começa a assistir muito material, você começa a ver muito conteúdo, sua cabeça começa a ser voltada pra isso. E com isso, eu falei, tá, agora eu quero deixar a página do meu jeito, né? Então eu já falei, vou deixar a página do meu jeito aqui e comecei a pesquisar sobre isso. Como mudar o tema. Na época era layout, tema, é a mesma coisa, tá? E com isso, cara, quando eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos... Não tinha muitos layouts gratuitos na internet e não tinha pessoas falando a respeito disso. Aí eu comecei a estudar mais sobre o Photoshop nessa época. Então, primeiro o meu início nessa área foi como? Com o blog de downloads. Depois eu comecei a ter um interesse para mudar o visual da página. Então, eu já queria profissionalizar ali sem saber que estava profissionalizando naquela época. Comecei a estudar sobre Photoshop e falei, tá, vou deixar do meu jeito. Um belo dia eu consegui deixar do meu jeito, estudei muita programação, estudei muito design naquela época. Uhum. Ok. Com isso, algumas pessoas começaram a mandar mensagem pra mim. Falaram, cara, eu quero deixar meu site igual ao seu. Quem fez pra você? Ítalo Eduardo Produções. E nessa época eu falei, cara, fui eu mesmo que fiz. Eu falei assim, tá, então quanto você cobra pra fazer? Isso você tinha que idade? 14 ainda? Não, né? Tinha 14 e 15. Sério? Tinha 14 e 15. Rapaz, 14 anos, eu nem vou falar o que eu tava fazendo. Melhor deixar. E com 14 e 15, daí, nessa época eu falei, meu Deus, tem como ganhar dinheiro com isso aqui? Tipo, aí mudou minha vida, né? Porque daí eu iria conseguir ajudar em casa, enfim, em questões. Coloca as páginas aí, editor, que o Ítalo tá zoando. Não vamos colocar, não. E eu tenho, Ele tá? me mostrou esses eu dias. Tenho. É um processo, né, gente? E outra, naquela época ainda. Naquela época e é um processo, né? E aí eu comecei a ver, aí comecei a falar, meu,
isso aqui... Eu comecei a gostar de criar design. Eu comecei a gostar de criar layouts e personalizar e, enfim, fazer tudo isso. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, porque no blog, por mais que ele tinha sucesso, por mais que ele tinha muito acesso, a gente não ganhava muita grana. Porque não tinha publicidade envolvida ainda. A gente colocava alguns banners, mas tinha que ter muito comercial, né? Você tinha que ir atrás também. Tinha que ir atrás. Não era igual hoje, tem a Audience Network. Você só solta o anúncio, se tiver ali dentro do negócio, você ganha. Enfim. E como era pirataria na época, então, tipo, a Google ela já não colocava os banners dentro do site, ela não aprovava. Então, tem isso também. Tem isso. Então, a gente tinha que dar o nosso jeito ali. Ok. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com design, eu falei, cara, eu vou seguir por esse lado. E comecei a estudar muito mais. Tinha uma comunidade na época sobre design que eles me chamaram para criar layouts para essa comunidade. Que massa. E daí foi a partir disso que eu falei, meu Deus, eu tô me tornando alguém. Mesmo que jovem, eu falei, meu Deus, eu tô me tornando alguém. E com esse flow, você vai conhecendo as pessoas, você vai começando a ter mais cabeça ali. Eu conheci muita gente que hoje tem um grande sucesso nas plataformas que tem e que me ajudou muito nesse caminho, né? Por quê? Porque uma coisa, ela sempre chama a outra. Você tem um relacionamento bom com as pessoas, não por interesse, não por nada, mas simplesmente por tratar as pessoas bem, por entregar o trabalho. Algo que eu vejo muito em você e vejo muito em mim quando a gente se juntou, é justamente porque você entregava, né? E eu também entregava. Sempre foi uma prioridade nossa. Só para vocês entenderem um pouco, a gente vai falar da cápsula, obviamente, Sim. daqui a pouco, a história do Ítalo, mas o Ítalo, ele é um ótimo designer, coisa que hoje eu sei um pouquinho mais do que eu não, hoje eu falo que ele é meu designer. Ele até designer. Que eu faço um negocinho bonito, mas eu levo 30 dias pra fazer, então é quase que inviável. E eu, cara, sou mais focado em gestão, em estratégia, esse tipo de coisa. Então, eu caminhei para essa vertente, tendo que quebrar um galho dentro do designer e coisas do tipo. E o Ítalo é um ótimo designer que também entende dessa questão de gestão, mas que não é o ponto forte, né? Sim. Então, nós nos complementamos, né, nesse sentido. Exatamente. Então, nessa época, eu comecei a conhecer muitas pessoas e aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso escolher. Eu fico com um blog de downloads, que não me dá nada, mas que tem uma relevância ali, mas eu fico com ele ou eu começo realmente a trabalhar com isso. Assim. Tem um nome ali, mas eu falei, não, vou começar a trabalhar por isso, até pelo mercado que eu comecei a entender. E quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo isso. Quando você vê o dinheiro entrando ali também, a sua cabeça muda. Atenção, né? Chama atenção. Opa! Fala, pô, o negócio é legal. Enfim. E aí, com isso, cara, depois do meu site de downloads, depois de ter aprendido design, depois de ter feito a conexão com várias pessoas, um dia um amigo meu falou assim, cara, eu tenho vontade de abrir uma agência. E aí eu nem sabia o que era agência, olha só, eu nem sabia... De turismo? Não, eu nem sabia o que era agência, cara. E nessa época ele falou isso, e assim, eu fui pesquisar e tal sobre isso, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida, assim. Só que ainda assim, nesse caminho eu tava receoso, né, com se virava ou não, quanto tempo ia levar, quanto tempo não ia levar. E com isso daí, eu falei, tá, então vou continuar fazendo freela. Então eu fiz muito freela até os meus 18 anos. Então eu fiz freela com design mesmo, com todas essas... todos os serviços que apareciam para mim também na época. Então, não era só design, tinha programação, tinha estratégias também, porque na época a gente ajudava. Então, a gente acaba que faz tudo em uma coisa só. E daí, a primeira agência que eu abri, eu trabalhei voltando um pouquinho. Aí, uma vez eu fui trabalhar... eu acabei trabalhando no restaurante de comida japonesa aqui. E eu comecei a trabalhar no restaurante de comida japonesa porque o meu pai, na época, não entendia como eu ganhava dinheiro na internet. Entendi. Ele não, traficante. Ele não compreendia como que isso acontecia. Porque na cabeça do meu pai era, naquela época, 8 às 5, 6 horas da tarde, tem que sair de casa, trabalhar e voltar. Hoje é bem menos, na verdade. Hoje não, né? hoje não existe. Hoje o meu pai ele já olha pra mim e fala assim, o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro na internet? Hoje isso não... Mas assim, se a gente falar isso, cara... Se a gente falar de até uns... Vamos colocar aí, cara, uns 3 anos antes da pandemia... Antes da pandemia, exatamente. Ainda era bem assim, difícil. né, cara? Aí, na pandemia, a internet, ela ganhou uma projeção, assim, absurda. Sim, absurda. Mas antes disso já vinha, né? Nessa crescente. E aí, por respeito ao meu pai, eu falei, tá bom, pai, eu vou trabalhar no lugar físico. E continuei com os meus freelas, tá? Então, eu trabalhava nesse lugar, nesse restaurante...
continuei com os meus freelas fazendo. Aí eu tinha que me virar em 1 milhão, mas por respeito eu fiz isso. E aí eu tava no restaurante e uma outra loja me chamou para trabalhar e era um varejo já. Então, o que aconteceu? Eu saí desse restaurante porque os horários não eram muito legais, né? Era à noite, então é bem difícil. Fui para essa loja e daí, quando eu fui para essa loja, eu fiquei lá por 6 meses e foi um marco assim na minha vida porque eu conheci muitas pessoas, conheci muita gente mesmo, porque o varejo ele é assim, né? O varejo ele é conexão com as pessoas. Tem pessoas que, vendedores dentro de lojas físicas mesmo, eles só querem vender. E eu não, eu sempre tentei fazer uma conexão. E a partir disso que eu comecei a conhecer muita gente. Simplesmente por entender o problema do cara. Falou, cara, eu quero isso daqui e como que eu posso solucionar? E eu direcionava isso. Então, assim, não principalmente para ganhar uma verba ali, alguma coisa no final do mês, só para me... Para ajudar te manter, né? Pra você se manter. Eu agia de forma correta. Isso começou a me ajudar muito. E aí eu falei, cara, eu quero sair agora da loja. Foi muito bom também, assim como quando você trabalhou, mas eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu saí justamente para abrir uma agência. Nessa época, tinham 2 amigos que queriam abrir uma agência também. E a gente abriu a primeira agência daí. Então, eu fiquei lá, cumpri meu contrato, cumpri todas as coisas nessa loja. Saí dessa loja para abrir minha agência, minha primeira agência. A gente abriu, na época chamava Agência Ataque, aqui na cidade. Eu acredito que ela ainda exista, né? Eu saí da Planet Saúde na época. Eu não queria falar o nome, mas saí da Planet Saúde. Inclusive, então, já como foi dito o nome, um abraço aí para Éder e Juliana, vocês são incríveis. São um marco na minha vida mesmo. E daí, então, a gente abriu a agência e, cara, foi períodos totalmente difíceis, assim, pra gente, porque a gente tinha vontade, não tinha cliente. E como que você age com isso? Não bate a soma, né? A matemática não bate. Não bate. Eu tenho vontade, mas não tem cliente. Aí paga a conta com vontade. Paga a conta com vontade. E a gente já começou muito grande. A gente já começou num ponto, já começou a... E aí, como que você consegue igualzinho bancar a gente? Igualzinho a gente. A gente tá mais pá. Não, eu digo quando a gente começou. Não, a gente começou... Daqui a pouco... Ai, cara. Mas são processos. E abri essa agência, então, aí deu certo por um tempo ali, um sócio saiu, aí ficou eu e mais um, que na época era eu e o Thiago. Thiago, um abraço pra você também, um cara excepcional. A gente fez uma campanha, as coisas começaram a fluir lá também, a gente fez uma campanha para político. Essa campanha ela deu certo também, foi tudo legal. E a partir disso daí abriu muitas portas pra gente, né? Só que ainda assim não tava rolando. Então, o que na época a gente fez? O Thiago ele foi trabalhar com as coisas dele e eu fui trabalhar como agência também. Então, cada um foi seguir o seu flow ali, sua vida, justamente pensando nisso. Com isso daí, eu comecei a ter mais clientes e sozinho você acaba tendo uma renda um pouco maior, né? E com essa renda um pouco maior, eu comecei a entender, conhecer mais indústria, conhecer mais pessoas... Aqui fica um insight já pra vocês, gente. Networking é muito bom. Muito importante. Networking ele é extremamente importante pra você progredir nos seus negócios, seja lá no que for, inclusive em vendas, igual o Ítalo falou. Sim. Né? Não adianta você querer fazer algo só por fazer ali e pegar o seu dinheiro e vazar. Bom, existe pessoas e pessoas. Cada um faz o que quer, na verdade, né, gente? Não estamos aqui pra cagar regra pra ninguém. Mas é muito importante. Hoje, os frutos que nós colhemos da cápsula e de tudo é quase que na sua totalidade pautados em network. Sim. É pautados nas pessoas que eu já conheci e continuamos conhecendo. Sim. E nas pessoas que o Ítalo já conheceu e continua conhecendo. Elas nos trazem outras pessoas que conhecem outras pessoas e assim... Vai indo, cara. Vai indo. Então, é muito importante você manter um bom network. Né? Se você tiver um meio de convívio de boas pessoas e com volume legal, significativo, a probabilidade de você continuar crescendo o que você está fazendo, ela é grande, né? Seja você proprietário, seja você funcionário, seja lá o que for. E aí, sem contar, né, a pessoa, o indivíduo, né? Sim. Mas é isso, Gui. Assim, todo mundo acha que, vamos fazer network. O que é fazer network, né? Porque ninguém entende isso. Network vamos ficar procurando gente. Vamos ficar procurando gente ou as pessoas elas acabam querendo se conectar com outra pessoa justamente por interesse. Não é assim que funciona. Não. Se funciona você entender o que a pessoa ela tá passando e de alguma forma poder ajudar ela, se for o caso, ou não também, só conhecer ela
Enfim, é isso. É basicamente isso. Quando surgir uma oportunidade, quando alguém precisar de, sei lá, de um design, de alguma coisa, ela vai lembrar de você e aí começa um serviço, começa toda essa troca. Assim como quando a gente precisa de alguma coisa, a gente lembra daquele fulano. É basicamente isso. Então, assim, não é forçando nada. São coisas que elas acontecem naturalmente. Porque quando a gente força algo com outro ser humano, isso não acontece. Existe um bloqueio, existe algo que barra isso. Porque é notável que é por interesse. Mas, enfim, voltando a isso, então... Só um pouquinho. Pode continuar aí que eu vou só dar o negócio ali. Então, voltando à história. Então, a minha primeira agência a gente abriu assim, depois tive uma outra agência, tentei com outras pessoas também, só que nessa outra agência, o que aconteceu? Algo me pegou sobre princípios, né, coisas do que eu gosto, não que ninguém fazia coisa errada, não é esse o caso, não estou falando sobre isso, mas sobre a entrega, sabe? A entrega me pegou muito porque isso é um ponto muito importante para mim desde sempre. E para nós hoje... E para nós hoje, e desde que a Cápsula começou também no seu geral, assim, né, na sua totalidade. Claro que situações acontecem, questões, Sim. prazos, enfim, mas em tudo que nós procuramos fazer, cara, a gente se preocupa com a entrega, se Sim. preocupa em fazer com excelência, né, aquilo que a gente está fazendo. E com isso daí eu falei, cara, então também não vou continuar assim. E outra coisa, nesse momento que a gente estava com essa outra agência, eu e outros 2 amigos também, as coisas estavam fluindo. A gente estava tendo um retorno financeiro positivo. Diferente da primeira situação. Diferente da primeira situação, porque na primeira situação eu fiquei 2 anos com a agência sem ganhar R$1. Então, assim, e tive que passar por esse período, sabe? Porque me ensinaram muitas coisas, até sobre gestão, sobre administração, sobre tudo. Então, assim... Eu tomei uma decisão porque feri alguns princípios meus que eu falei, cara, não quero compactuar com isso e não acho legal e enfim. E comecei a trabalhar com minha agência sozinho. Aí o que aconteceu? Abri a agência na época. Na época era meu nome mesmo, Ítalo Eduardo, no caso. Então era Ítalo Eduardo mesmo. E aí a gente é 7 em 1. Faz gestão, faz tráfego, faz anúncio, faz design, faz tudo. Tudo. E é basicamente isso. Comecei a trabalhar em casa, no meu quarto, normal, tranquilidade. E aí que já vem o ponto, basicamente, de onde a gente se conheceu, né? Sim. Falando sobre princípio, o que acontece? Eu e Gui, nós somos cristãos. Não cristões. Cristões. E com isso, tinha um amigo meu na época que ele ia fazer uma conferência de igreja, né? Não era uma conferência empresarial. E daí ele veio comentar comigo se tinha como eu atender ele. Assim, como agência mesmo, né? Como se eu fosse lá e gravasse o vídeo, enfim. E na época eu falei, cara, o projeto é muito legal e eu quero participar, mas eu não vou cobrar por isso. Né? Eu falei, cara, eu vou dar isso porque eu acredito nesse projeto de vocês. E na época ele me procurou, por quê? O Gui, ele fazia parte dessa igreja que ia fazer... Eu faço parte, né? Perdão. Que eu também faço parte hoje. E o Gui, ele faz parte dessa igreja, só que ele estava envolvido com o quê? Com o meu casamento, inclusive minha esposa maravilhosa, que eu amo tanto. Um beijo pra você, pra minha filha também, que eu amo tanto, pra vocês duas, Maiara e Eloá, eu amo vocês. Aí, caramba, ele já tá mandando. Gastei, hein? Parabéns pelo mínimo, né? Vamos por aí, né? Vamos por aí. Tem toda a razão. Então eu me casei nesse ano, gente, Sim. que teve esse evento. E eu não pude... Na verdade, sim, o evento aconteceu 1 semana antes do meu casamento. Não foi próximo, assim, ali, vamos lá, daqui 2 meses. Não. E assim, pra quem já casou, sabe que é pegada. Principalmente esse período antes do casamento, Nossa. Assim, Inclusive, tipo assim, ele não me chamou pro casamento dele, tá? Gente... Depois a gente conta sobre isso. Né? Porque assim, ele fala até hoje disso, cara. Já estamos em pleno 2023. Enfim, então eu não poderia cobrir esse evento, vamos dizer, da igreja. Então o Ítalo foi pra fazer isso. E daí nessa época, então, o Gui ele não iria poder comparecer sobre isso, porque ele estava cuidando das coisas do casamento dele. E daí foi onde esse amigo nosso, ele convidou eu para poder participar. E quando eu cheguei lá, algo que me marcou muito... Foi como o Gui acabou que conseguiu ir, tá? Só pra... eu consegui estar presente lá. Eu falei assim, olha, cara, eu não vou assumir o compromisso de cuidar disso aqui. Sim. Né? Porque tocar
né? Tocar ali, vão ser o projeto, né? Conduzir, né? Tocar. Conduzir ali ia ser complicado, mas eu falei, eu tô aqui. Tô aqui, né? E outra, você também não sabia, porque você tinha que resolver algumas questões lá no dia e acabou que deu. Acabou que deu pra eu ir, vamos colocar assim, Isso. melhor. Acabou que deu pra eu ir. Acabou que deu pra ele ir. Acabou que deu pra eu ir. E na época, algo que me marcou muito no Gui, então esse foi o nosso primeiro contato. A gente não se conhecia até ali. Eu conheci o Guilherme nessa conferência. Em 2018. Setembro de 2018. Em setembro de 2018. E nessa conferência... Agosto. Ixi, agora ficou ruim. Agora agosto. Foi só agosto, foi o mês que eu vai casei. saber te dizer. Agosto. Que eu não fui convidado, inclusive. Então, assim, conheci ele nessa conferência, nesse dia. E uma coisa que me marcou no Gui, ele sabe disso, já falei pra ele diversas vezes, foi a forma que ele me tratou. E o que é isso? Geralmente, quando a gente vai fazer alguma produção, algum evento, e tem outras produtoras ou tem outros fotógrafos envolvidos, nem sempre você é bem recebido, né? Nem sempre acontece isso. E no caso lá, eu cheguei, montei minhas coisas e tudo. O Gui, ele simplesmente chegou em mim e falou, cara, o que você precisar de ajuda, a forma que você me orientar para fazer alguma coisa aqui, eu tô aqui e tô disponível. Então, ele simplesmente falou isso. E na época, na hora eu olhei e falei, obrigado, mano, top, né? E eu Vamos trabalhar. Fiquei constrangido com aquilo, porque não é o que a gente, naquela época em si, esperava, né? Hoje as pessoas nos tratam super bem e assim... Sim. E não, mas cara, na grande maioria, né? Bem, quando a gente iniciou a cápsula, uma das coisas que me chamou bastante atenção nesse sentido de tratamento e tal, de lidar, vamos dizer assim, com pessoas, a gente foi cobrir um evento em São Paulo, que daí só fui eu, na verdade, e era um evento, cara, grande, né? Várias empresas, e eu fui com uma das empresas que foi expor lá. E, assim, mídia do Estadão, era um negócio grande mesmo, né? E aí, o fotógrafo do evento, que lida com designers, assim, do mundo, enfim. O fotógrafo do evento, ele ia em todos os espaços, né? Pra poder produzir ali, né? E, enfim, tirar fotos pro evento. E como a gente tá falando de pessoas com uma certa relevância... Né, esses designers, eles têm um nome. Trabalha um pouco de ego, né? Também. Uma vaidade. Também. Assim, mas assim, eu digo, os caras têm um tempo às vezes mais curto, às vezes tem essa questão que o Ítalo comentou, de um pouco mais de vaidade. Então, é complexo. Então, às vezes você consegue fazer a imagem agora e você não vai conseguir fazer daqui a pouco. Não. Era aquele momento e ponto. E eu tava dentro da empresa fazendo ali tudo que era necessário. E o fotógrafo chegou e o cara meio que sem jeito, assim, sabe, de fazer e de não sei o quê. E aconteceu dele não conseguir fazer foto de um dos caras bem relevantes na época ali pro projeto, né? E que tem um nome bem significativo no meio. E ele não conseguiu e eu percebi que ele não tinha conseguido e ele falou assim, cara... Aí eu cheguei nele e falei, cara, você quer fazer foto dele? E assim, gente, eu sou um tipo de pessoa... que eu não tenho crise. Sim, total. Nós não temos crise. Zero. Tanto que o nosso slogan, vamos dizer assim, é simples, direto e organizado. Acabou. Porque a gente, de fato, caminha nesse sentido e age dessa forma. E eu falei, cara, você quer fazer? Não, mas enfim, não sei o quê. Eu falei, bicho, nós vai dar um jeito. Sim. Fui lá no cara. Falei, ô fulano, olha, você não consegue posar de novo pra gente poder fazer uma foto e tal? Porque, e assim, eu com esse cara eu tinha um pouco mais abertura, porque eu era o fotógrafo contratado pra fazer fotos deles ali. Pra eles era interessante eu fazer mais fotos. Fiz mais fotos e nesse meio caminho coloquei o outro cara. Eu falei, então eu vou fazer algumas, você faz as suas, garante seu material e tá tudo certo. Tudo certo. Ele fez as fotos dele, garantiu o material dele. Depois ele veio me agradecer. Ele falou, cara, isso não é comum. E aqui, gente, eu não tô falando por mim, tá? Porque eu mesmo não sou legal nem um pouco. Mas... Você é legal sim, cara. Eu falei assim, cara, é difícil as pessoas permitir isso aqui. Né? Os caras querem fazer, você não fez, o problema é teu. Perdeu, azar. O profissional velho, é você, você não garantiu. Se vira. Você não garantiu o teu material, te vira. Então, só para contextualizar, né? Isso que o Ítalo mencionou. Então assim, e existem questões também que a gente chega nos lugares que a gente é abraçado. Da mesma maneira demais, cara. Só que isso acontece. O nosso meio, ele funciona dessa maneira. E outra, a gente nem trabalha com artista, né? Porque que daí é muito diferente. Então assim, essa questão do Gui, da forma que ele me tratou,
nesse dia foi o que eu falei, cara, esse cara é diferente, né? Obrigado. Mas no dia eu falei, obrigado. Valeu pelo mínimo também, né, mano? Valeu pelo mínimo, né? Porque, né, ainda mais dentro, convenhamos, né? Mas assim, cara, eu tava entrando lá já ciente disso. E outra, a gente sempre entra nos ambientes ciente de onde a gente tá. A gente precisa ter essa mentalidade de onde a gente tá. Principalmente assim como você contou a respeito da feira onde você estava, nesse evento que você estava aí, você tinha que saber como você podia se portar e tal, como você deveria chegar nesse designer em si e conversar com ele. Sim. Então, tudo isso faz parte de uma mentalidade de, cara, vamos seguir o correto. Encontrar o melhor caminho, né? Para resolver a situação e tudo isso parte, né? E com isso, eu conheci o Gui. Primeiro contato nosso foi ali. Ai... O Guilherme ele é meio bobo, ele gosta de fazer essas brincadeiras assim, mas eu também gosto de ver ele fazer. Ai, cara, não, é que eu tenho que ser muito sério durante muito tempo. E eu não que eu não seja, eu sou. Não, mas assim, enfim, né? Mas enfim, esse foi o nosso primeiro contato, chegamos aqui, certo? Certo, chegamos aqui. E aí, cara, diante do que a gente estava enfrentando ali, voltando, né, voltando um pouquinho, eu então trabalhava sozinho nessa época, tinha ali meus clientes e meu déficit, né? Não conseguia fazer algumas coisas. E o Ítalo a mesma coisa. Ele tinha os clientes dele ali e tal. Só que quando a gente pensou em... A gente não pensou em eu tô olhando aqui no monitor de referência, tem que olhar lá para vocês, desculpa aí, galera. Quando a gente pensou assim, vamos... ou melhor, nós não pensamos vamos, né? Eu tinha ganho, eu trabalhava em casa e eu tinha ganho a oportunidade de trabalhar num espaço por 1 ano, basicamente. E esse tempo estava chegando ao fim. E o Ítalo trabalhava na casa dele. Sim. Né, e como esse meu tempo estava chegando ao fim, e a gente começou a conversar sobre essas paradas, né? E nesse período a gente começou a ter um cliente também junto, né? Na época que... Não lembro. Foi na época que a gente atendeu a Bruna, atendeu o Vini também. É verdade. Começou um outro projeto. Que a gente começou a se conectar mais ali. Isso, houve um projeto de um lançamento, né, de infoproduto, que a gente começou ali juntos, em sócios, né? Cada um, a gente tinha partes iguais dentro do projeto. Mas ainda era cada um por si, né? Mas assim, fora isso, cada um fazia o que tinha que ser feito ali do que estava combinado com os seus clientes. E fomos indo nisso, nos conhecendo mais, até que daí ele soube dessa questão, que eu tinha que sair, ele, reclamando de trabalhar em casa, difícil, acordar, essas coisas assim que são difíceis mesmo. E aí, eu não lembro, acho que eu sugeri da gente montar, eu não lembro se você sugeriu, como que foi essa questão de a gente montar um espaço na casa dele. Porque ele tinha um quarto livre, na verdade tinha alguns cômodos ali que estavam disponíveis, né, pra gente poder utilizar. E então nós dividiríamos um espaço para que, assim, beleza, a gente tem para onde ir trabalhar. Né? Não vai acordar e competir com a cama, competir com a TV. Não, você acorda e vai para o espaço. Por mais que ele estivesse ainda na casa dele, ele sairia e iria para um espaço trabalhar. Não estava dentro do quarto, né? Que para alguns funciona, mas para nós já não estava mais funcionando. E para mim era muito difícil na época, porque eu sempre fui muito noturno, assim. Então, quando eu comecei sendo noturno porque os freelas que eu fazia era à noite. Né? Então, eu estudava de manhã, na época, quando eu comecei, eu estudava de manhã, de tarde e à noite eu fazia as coisas em casa, mas era à noite até 3 horas da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, foi um período muito, muito dos 14 aos meus 18. Isso, são 4 anos assim. Sim, então você acostuma, né? Se torna rotina. Isso, então eu já tinha 19, 20 anos ali na época e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso aqui. Por quê? Porque meus clientes, eles não trabalham à noite, eles trabalham em horário comercial. Porque eu comecei a atender mais empresas nessa época, né? Porque eu saí da agência lá e parte dos clientes eles vieram comigo. Parte dos clientes ficaram com o Thiago na época e parte ficaram comigo. Então, assim, os caras às vezes mandavam mensagem pra mim de manhã, não tava acordado porque eu tinha trabalhado até X hora da madrugada. Isso não existe. Sim. E aí eu comecei a entender... O mercado funciona no horário comercial, gente. Eu comecei a entender o profissionalismo ali da época. E daí foi umas questões que eu e o Gui foi conversando e a gente foi entendendo um ao outro, né? Inclusive a gente tem foto, né? Tem poucas, mas tem. Tem bastante dessas fotos no nosso Instagram. A gente fez um post lá que a gente mostra o processo inteiro. Se a gente conseguir... Mas não vai dar. A gente vai colocar aqui nesse vídeo, tá? Pra você pelo menos ver e entender um pouco mais dessa realidade lá inicial nossa. Mas como o Ítalo disse... Eu vou deixar o link desse post lá na descrição.
Então, pode ser também. Então fica mais fácil de você poder visualizar. Se você tiver interesse ali. Isso, melhor. Então a gente começou daí, né, cara, dividir esse espaço. Só que assim, nessa divisão de espaço nosso, surgiram base de, vou colocar bem baixo, 5 clientes. Foram mais, tá? Mas vamos colocar assim que permaneceram com a gente. 5 clientes, e aí, esses 5 clientes vieram, o Ítalo, cara, vamos atender? Né? Vamos mexer junto? Falei, vamos. E aí... Nessa época a gente já estava trabalhando junto. Já estávamos no mesmo espaço. Nós dividíamos o espaço, mas cada um com as suas urgências. Então imagina assim... Só que ele me ajudava em umas coisas, eu ajudava ele em outras coisas, entendeu? Então imagina a gente tá dentro de um... Desse espaço aqui... dentro do espaço aqui, só que era maior. A gente pintou as paredes, fizemos... O que a gente podia... A gente fez. Não, e pra começar, nós começamos a pintar a parede. Nossa, começamos a... Isso é muito terrível, velho. Ficou horrível. Daí o Ítalo tem um amigo dele que na época, não sei se hoje ainda trabalhava com pintura. Sim. Cara, por Deus, aquele piá apareceu lá, velho. E olhou a gente fazendo assim, ele falou assim, Deus. Nossa, isso tá muito ruim, cara. Tá horrível. Aí ele foi lá, finalizou pra nós que... Não que ele tenha feito um mau trabalho, mas a gente comprou pouca tinta, porque não tinha noção. Aí ficou ainda assim, mais ou menos, né? E daí a gente começou a montar isso daí, e dentro desse espaço, como começou a acontecer? Eu atendia meus clientes, então os clientes que já estavam comigo eram meus clientes. Os clientes que eram do Gui eram os clientes deles. E a gente começou a ter novas ofertas, né? Novos clientes chegando na gente, e daí volta para o que o Gui estava falando. Então a gente falou, cara, vamos fazer assim, eu atendo meus clientes, atendo seus clientes, porque tem X questões ali envolvidas, e esses clientes novos que a gente for pegar, a gente começa a atender junto. Pode ser? Pode ser. E aí a gente se ajudava, né? Com tudo ali, até com os clientes anteriores, não tinha problema nenhum com isso. Isso foi em 2019. 2019. Então, isso começa em 2019, né? Nós conhecemos no finzinho ali de 2018, a minha esposa me corrigiu, porque ela está tendo a oportunidade de estar assistindo agora, já direto para nos ajudar. Foi em setembro, que eu me casei, não em agosto. Em Olha. Então, nós conhecemos ali, e em 2019, início de 2019, em março... Na verdade, assim, inicinho de 2019 a gente já montou o espaço. Em maio, mais ou menos, ali que a gente não sabe exatamente mais, foi quando começou a cápsula daí. Que aí começou a cápsula, que é esse ponto que o Ítalo tá falando. Surgiram os novos clientes. A gente falou, cara, é mais interessante a gente começar a construir uma marca, então, né? Já que a gente tá atendendo. E começou a vir muito cliente. Não vamos dividir. Muito. Não, tipo assim, beleza, aqui é um, ali é outro, cara. Quanto você tem de retorno? X mil. Quanto eu tenho de retorno? X mil. Unifica e a gente resolve o negócio e boa, né? Porque já estava acontecendo isso, na verdade. A gente já estava trabalhando assim, junto, só que a gente não tinha receitas unificadas, né? A receita era cada um com a sua. Você tinha que comprar equipamento... Na verdade, nem tinha equipamento nessa época. Não comprava nada. A gente só... Tinha? Não, era as coisas nossas. Você tinha comprado a 6.500 por conta tinha algumas, sua e tal. Tinha algumas câmeras, você tinha suas câmeras também. E aí foi indo. Aí eu vendi peguei lente, troquei minha câmera lá por lente, porque o Ítalo tinha umas Canons e eu usava Nikon na época. Enfim, aí foi indo, gente. Aí foi indo. Então, 2019 todo, a gente passou ainda na casa do Ítalo, né? Assim, de maneira bem simples mesmo, né, cara? Nossa. Bem simples mesmo. Hoje, assim, a gente olha a nossa estrutura assim, cara, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu honro o nome dele aqui mesmo, porque aonde ele tem nos colocado agora, e a gente sabe do nosso início, a gente sabe como a gente começou, entendeu? Então, olhar pra lá e olhar pra hoje, cara, é algo nesse até curto espaço de tempo. Assim, para nós é incrível, né? Eu sei que existem lugares muito maiores e muito melhores, mas nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar hoje. Sim. Então, assim, para nós é incrível. Então, 2019 todo a gente passou trabalhando lá na casa do Ítalo, e aí em 2020 a gente falou, cara, vamos... Pô, tá indo, né? Tá indo, as coisas estão fluindo. E o tá indo é que assim, quando a gente começou a cápsula em si, então em maio, então a gente começou a atender os clientes juntos. Eu lembro da conversa que a gente teve quando a gente falou, cara, vamos juntar. A gente tava vindo de um cliente que a gente foi atender em Maringá, se não me engano, alguma cidade fora.
E dentro do caixa a gente falou, mano, a gente já tá atendendo tudo junto, vamos juntar? E a gente depois sentou, conversamos, vimos todas essas questões de receita para que a gente pudesse fazer. E desde o início da cápsula, a gente sempre foi organizado financeiramente com essas questões. Por quê? A gente juntou, a gente começou a estruturar caixa, a gente começou... Porque quando você é urgência, é diferente, né? Tudo que você ganha, você gasta. Você gasta. Tudo que você ganha, você gasta quando você é você, quando sozinho. é você sozinho. Mas no começo ainda, cara, bem no início ali, a gente ainda assim, dividia metade, metade. O que tem... Ou melhor, o que tem pra pagar? Tem isso aqui pra pagar. Sobrava isso. O que sobrou? Sobrou isso, tal. Metade tua, metade minha. A gente fazia assim no início. Aí, mas durou muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Se não me engano, 2 meses no máximo. Uma das coisas, assim, cara, que a gente que Deus nos deu, nos presenteou, é em tomada de decisão rápida. A gente não tem problema em tomar decisão e nem mudar rapidamente. Seja a decisão que for, seja o conflito que for, seja o que for. A gente senta e doa conversa e resolve. A quem doer, vamos dizer assim. E aí, nessa... Eita, que vai disparar o alarme. Pera aí, gente. Vai explicando. Não, aqui, é verdade. Esqueci. Não vai nosso alarme, ele aciona... automático. Enfim, automático. Tecnologia é isso, ó. Vai fazer o barulho de novo, hein? Vai fazer um barulhinho aí, mas desconsidera, fazendo um favor. E daí, nessa conversa nossa, eu falei, não, tá bom, então tá indo, a cápsula tá crescendo, a cápsula tá se tornando alguma coisa. Então, nós precisamos organizar a caixa, organizar o financeiro. A gente precisa ter caixa para investir, a gente precisa ter a nossa retirada. A gente vai contratar como se não tem caixa? Sim. Então, ali a gente já começou a estruturar dentro da nossa maneira, como a gente entendia ser bom, né, e funcional, que inclusive até hoje ela continua sendo bom e funcional. A gente se organiza dessa forma. E ali começamos. E aí, no início de 2020, a gente falou, tá, então vamos... Que ano, meu amigo? Que ano, meu amigo? Falou, vamos começar, então, um lugar, um espaço. Vamos procurar um espaço, né? A gente precisa de um espaço, profissionalizar, né? A gente gosta muito de imagem, né? Da nossa imagem, Sim. né? Vocês acompanharem a gente, vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Então, aqui não dá, cara, né? Vocês vão ver lá na publicação que era simples, muito simples, né? Mesa de cavalete, muito simples. E o que possibilitou tudo isso acontecer, até a nossa mudança, foi simplesmente a organização financeira que a gente teve naquela época. Justamente. Porque a gente simplesmente falou assim, vamos para um espaço e vamos ver o que vai dar. Não, a gente já planejou quanto a gente tinha dinheiro, como que a gente ia fazer, por quê? A gente chega no espaço, a gente precisa decorar, a gente precisa comprar mesa, a gente precisa comprar as coisas. Sim. E aí, como que vai funcionar isso? E a gente já tinha isso tudo planejado naquela época. A gente aguenta até aqui se der tudo errado. E assim, dentro do nosso possível, a gente sempre faz o nosso melhor. Sempre faz o nosso melhor. A gente não, dá um jeitinho. Não. Faz assim... A gente demorou com a Cápsula Cash também para fazer, porque a gente comprou essas coisas por muito tempo justamente por isso. Inclusive... Existem coisas que a gente tá aguardando chegar. Porque foi montar, viu que não dá. Mas como a gente tem uma sangria também, tem como fazer? Vamos fazer. Mas já tá chegando as outras coisas que vão nos auxiliar. E aí, cara, viemos para esse mesmo prédio onde nós estamos aqui, onde a gente tá conversando. Nós temos uma outra sala aqui, que hoje é o nosso estúdio, basicamente, né? Onde nós guardamos equipamentos e tudo mais. E montamos ali, estruturamos. Tem um colaborador que continua com a gente hoje, que começou lá, pegou para fazer meio período, ajudar ele num tanto, ensinar ele a mexer, não sabia nada, vamos dizer assim. E, gente, nesse mesmo tempo, o que aconteceu? Pandemia, velho. Começou a pandemia. Nós já estávamos com alguns clientes. E a gente tinha acabado de contratar. E dado uma descapitalizada braba no nosso caixa. Então, porque não era um caixão. Não. Caixão. Não era um caixa absurdo. A gente tinha acabado de pintar a sala. O que a gente tinha de grana ali, investiu e ficou. Compramos mesa, mandamos fazer mesa personalizada. Assim, fez do jeito certinho. que a gente queria. Né? Que a gente usa até hoje, tá, galera? A gente tem consciência dos lugares onde a gente tá indo. Justamente. Então... começou a pandemia, bateu um certo desespero nesse meio tempo, né? Nesse começo, na verdade, sim, para todos, né, gente? A gente sabe que até hoje ainda é um processo a ser vencido dentro da sociedade. E quando a gente fala de empresas, foi algo assim bem complicado também para muita gente. E inicialmente foi assustador nesse sentido, né? Assustador em todos os aspectos, mas vamos dizer empresarialmente, vamos deixar um pouco o lado social agora. Sim. Foi assustador, só que assim,
Ao mesmo tempo que foi assustador, a gente aprendeu a lidar com essa situação, se organizou, Não, né? a gente já... Pegou com os clientes que nós tínhamos, a gente falou, cara, o que nós podemos fazer no máximo que a gente puder fazer para ajudá-los. Então, cliente que não tinha produção, foto e vídeo, vamos fazer. Cliente de graça, né? Né? Sim, bonificando. vamos né? bonificar com tudo que a gente pode, quer ajudar tá todo vocês. mundo no mesmo barco. A gente quer. Né? A gente é incerto para todo mundo, é difícil para todo mundo, então assim, cara... Claro, dentro das possibilidades do tempo que a gente tinha também, né? Assim, gente, agora puxando sardinha mesmo pro nosso lado, nós somos muito parceiros dos nossos clientes, né? Então, isso vem de lá já, né? Essa cultura começa desde o início da cápsula, vamos dizer assim. Então começou a pandemia. E aí, o que vai acontecer e tal, não sei o quê. E como a gente tem fé, crê em Deus, que ele, do mesmo jeito que ele permitiu a gente iniciar, se ele quisesse parar ali, pararia. Só que assim, cara, a cápsula, não, explodiu, né? Progrediu. Progrediu muito no ano de 2020, assim. Aí eu já não lembro dali pra frente quando entrou um, quando entrou outro, quando começou... Entrou muito rápido, né? Quando começou a chegar outras pessoas para nos dar suporte, nos auxiliar. Porque dali pra frente foi tudo muito pauleira, muito rápido, assim. E aí ficamos ali na sala, nós chegamos a trabalhar com... 5 pessoas, né? 5 pessoas, conosco, né? 5 pessoas dentro da salinha. É uma sala pequena, né? Para 5 pessoas. Tava amontoado. E ali tinha dentro. já todos os equipamentos. Tava amontoado. Meu Deus. Tudo organizadinho, mas assim, onde você olhava tinha coisa. E assim, claustrofóbico, sei lá. Sabe assim, era aquele negócio apavorante, assim, que você olhava assim, eu já não tava me sentindo bem. E aí nós tivemos a oportunidade de alugar essas 2 outras salas que nós estamos aqui hoje. Mesmo prédio. Isso foi em 2021? Foi 2021. Não foi 2022, né? Não, 2021 mesmo. Foi 2021. Foi em 2021, o mês também eu não faço ideia. Nós já precisávamos contratar uma outra pessoa para nos dar suporte, mais um designer ali na época, né? Naquela época a gente trabalhou com 2 designers. Inclusive, se você é designer e tá assistindo isso aqui, eu tô falando isso até o momento estamos precisando. No dia que tá saindo esse programa aqui, esse episódio que ele... Não, acho que não só você é designer, né? Todas as funções. A gente a sempre gente deixa o nosso banco de... A gente tá aí pra trocar ideia. Banco de talentos ali pra que a gente... pra conversar. E em 2021, então, a gente teve a oportunidade de vir pra cá. Daí, sim, a gente montou de um jeito que a gente... Cara, não, aí a gente voou, né? A gente falou, não, vamos montar, então, um espaço, claro, que dentro da nossa realidade, né? A gente não é... E mais a gente uma é pé vez, no chão. E mais uma vez com o nosso caixa, mais uma vez organizado, mais uma vez sabendo onde a gente... vamos gastar X, é isso aqui, gastar um pouquinho mais. É que você vai se emocionando, né, ao longo do processo e tem coisas que não tem como, né, mãe? Mas tem coisas que a gente precisa, né? Mas vamos gastar inclusive, um pouquinho mais. Inclusive as plantinhas ali da planta, a gente tem que finalizar até embaixo ali agora, né? Que a gente fez só até onde dava pra ver, assim, gente. A gente colocou as plantinhas até onde dava pra ver, porque era até onde dava pra pagar. Agora a gente pode colocar a parte de baixo ali também e finalizar. Que a gente até esqueceu depois disso. Então, nem lembrava. Não, eu lembrei semana passada disso. Né? Enfim, coisa de bastidor que eu tô comentando aqui com vocês, todos vocês. Então, nós montamos aqui, cara. E aí montamos ainda com as cadeiras que nós tínhamos, né? Com os computadores que nós tínhamos. Então, a gente foi, ao longo desse percurso de 2021 para 2022, né? Porque a gente tá bem no comecinho de 2023, quando a gente tá gravando esse episódio aqui. Foi evoluindo, cara. Foi evoluindo nessa questão de entendimento dos processos internos, evoluindo nessa questão de necessidades como empresa, tanto no aspecto estrutural quanto no aspecto de entregar alguma coisa, do serviço que a gente está prestando. Nós trabalhamos até meio de 2022 num formato que hoje a gente já não acredita mais. É um formato que ainda existe, assim, mas para nós, para as empresas... E funciona, né? Funciona. A gente não quer criticar nada, nem coisa do tipo. Mas, assim, para nós, como prestadores de serviços, deixou de fazer sentido. Né? A gente começou a entender... Até pelos clientes que a gente começou a atender, né? Isso, a gente começou a entender outras necessidades. Nós tivemos a oportunidade, sim, pessoas incríveis, que eu quero até mencionar aqui, sim. Eles, né? O Mectar, Mectar, né? Não sei exatamente a pronúncia da agência Recro, né? De Erechim, que, cara, se disponibilizou
a conversar com a gente nesse meio período. Eu mandei um direct para ele assim, cara, sabe o que? Ele falou, minha alternativa. A gente admira muito o material deles, admira muito eles, né, o que eles fazem, assim. Eles são referência para nós em muita coisa. E para você ver, tipo, como a gente não tem crise com essas situações. Porque é uma agência também e se você for olhar... Presta o mesmo serviço que a gente. Nacionalmente falando. Só que a gente não tem isso. A gente sabe que tem mercado para todo mundo. A gente sabe que se a gente puder ajudar outra pessoa, a gente vai ajudar. E eles também, né? E eles também. Então... O cara se disponibilizou, eu mandei pra ele o WhatsApp e falou, não, cara, vamos conversar até hoje. Se for necessário, eu acredito que se eu mandar uma mensagem pra ele, ele vai trocar uma ideia. Então, assim, teve uma outra pessoa que o Ítalo conversou também. Tem a Gabi da Insane também, Isso. que na época trabalhava na Insane. Insane Design é uma agência de... Eles produzem layouts, só que somente para sites, né? Uhum. Então, eles projetam isso. E na época também era uma agência que a gente admirava ali, simplesmente pelo design, pela forma que tratava, pelo comercial. E eu fiz a mesma coisa, né? A gente começou a entender mais o mercado. Falou, cara, vamos progredir. E como que a gente pode fazer isso? Vamos evoluir, né? Vamos continuar evoluindo. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente falou, a maneira mais fácil é conversar com pessoas que já passaram por isso. Isso aqui, gente, abre inúmeras portas. E sem vergonha. Se você tiver humildade, né? Com humildade, saber fazer as perguntas certas, da maneira correta, cara, não tem crise, entendeu? E outra coisa, se eles não tivessem aceitado também, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eles têm as correrias dele, têm as coisas deles e tá tudo bem, assim. A gente ia procurar outras pessoas para poder orientar. Pra poder entender, né? Poder entender e acabou. Então, ali de 2022 para cá, a gente mudou totalmente, né? Totalmente mesmo, assim, o nosso formato de trabalho. Nossa maneira de entregar, os nossos entregáveis, vamos dizer assim. Focamos em algumas coisas, né, boy? Porque a gente meio que fazia bastante serviço que... Para nós já não estava mais fazendo tanto sentido ali, né? A gente começou a focar mais em coisas que a gente tinha uma relevância e estava trazendo mais resultados, E estava fazendo direitinho, né? Bem direitinho. Então, hoje que consiste hoje em desenho de UX, né? UX, né? A gente trabalha com isso bastante. Desenho e programação, que daí é o site completo. Gestão de marketing digital, que daí, por que gestão de marketing digital? Porque a gente não visa apenas as mídias sociais, a gente visa completo, né? Todas as oportunidades que o marketing digital pode trazer para aquela empresa dentro do projeto que a gente elaborar junto com a empresa. Então, em projetos personalizados para essa empresa, para essas empresas. Que é o que a gente mais atua hoje, né? Então, isso, que é o que nós mais atuamos hoje. Gestão de marketing é planejamento, é copy, é layout, é foto, é vídeo, tecnologia, estratégia, automação, tudo dentro desse serviço aí. E produções, que daí fotos e vídeos, que também inclui dentro da gestão de marketing digital, né? Produzir os materiais para os clientes e produzir os materiais daí para empresas diversas e tudo aquilo que a gente está entregando e fazendo para todos. Então, assim, 2022, cara, foi um ano... 2021, perdão, foi um ano onde a gente... pulamos 2021, né? Não, 2021 a gente trabalhou... 2020 a gente começou, 2021... A gente veio pra cá em 2021. A gente veio pra cá... Isso, veio pra cá... A gente é meio perdido de data, tá? Então já perceberam isso, então né? Foi 2020, 21, 22... Não, 2020 a gente começou a cápsula, então foi 21, 22 e estamos no 23 agora? Então 23 agora. Então a cápsula tem 2 anos? A gente vai fazer 4 anos. Ué, minha matemática tá batendo aqui não. 2020, 2021, 2022... Isso, perdão aí, galera. E estamos indo para 2023 agora, em 4 anos agora. 4 anos agora. Então, assim... Em maio agora, 4 anos. Então, 2021, cara, a cápsula cresceu bastante, né? Dando a oportunidade de a gente vir para cá. 2022 a gente trabalhou muito mesmo. É que não tá batendo porque 2019 a gente já trabalhou como cápsula, mas era eu e você no quarto, né? Verdade, ali no cômodo. Verdade. Então a gente trabalhou muito no ano de 2022. O ano de 2022 foi essa reestruturação nossa a nível de serviço, a nível de entrega, né? A gente evoluiu muito como empresa, como gestores, vamos dizer assim, de empresa, e continuamos evoluindo, né? A gente aprende todos os dias com os nossos erros, com os nossos acertos. Tivemos a oportunidade de dar uma melhoria estrutural aqui bacana também, aplicando
como que eu posso dizer, um upgrade, né, em todas as máquinas que a gente utiliza, em tudo aquilo que a gente usa aqui dentro. Né? Um dos pontos que nós não medimos esforços mesmo, gente, é reinvestir. É reinvestir aqui na empresa, é reinvestir nos nossos clientes, em capacitação com os nossos colaboradores, em capacitação nossa, em equipamento que a gente pode melhorar, em coisas que a gente pode trazer de melhor para os nossos clientes, além das estratégias, né? Além do manufaturado que chega até ele, ou até mesmo do que, não só do que chega, mas do que envolve aquilo que está chegando nele na linha das ideias, né? A gente preza muito essa questão de retornar para eles aquilo que eles têm entregue ou que eles têm confiado, né? O que eles têm investido em nós como empresa. Né? E desde o começo, agora que você comentou isso, desde o começo a gente investe. Então, todos os meses, a gente reinveste o dinheiro dos nossos clientes dentro da estrutura da Cápsula, dentro de projetos deles mesmos, dentro de equipamento, dentro que seja um colaborador, com o que for. Isso. Desde o começo, cara. Caraca. Eu acho assim, você vai criando uma cultura, né? Acabou criando mesmo, porque eu acabei de você vai seguindo essa cultura, agora assim, nisso. Né? Você vai caminhando dentro disso. Então, a Cápsula chega agora no ano de 2023 como essa agência focada em gestão de marketing digital, porém envolvendo produções, essas coisas que eu mencionei para vocês. E para onde a Cápsula vai agora, cara? Para onde nós estamos indo? Bom, a gente tem um plano, a gente tem tudo estruturado já no nosso Notion que a gente utiliza. Já temos o plano completo de 2023, mas vamos acabando descobrindo um caminho, né? Isso, e assim... Como sempre foi. E vocês estando aqui com a gente, vocês também... E ao longo do caminho, né? É óbvio que como a gente começou esse podcast, nós falamos assim, que nós queremos trazer muitas pessoas aqui, mas episódios ou programas como esse aqui, eles também acontecerão, onde eu e o Ítalo, a gente vai discutir coisas que estão acontecendo, né? Talvez questões sobre a atualidade, temas específicos, pontos específicos, enfim. Hoje foi bem mais light no sentido de vamos nos apresentar para que as pessoas saibam quem nós somos. E além disso... Ó, o meu alarme aqui. E além disso, nós entendermos isso aqui também, né, gente? Porque até pela forma que a gente está se portando, né? A gente já foi em podcast, mas nós nunca tivemos o nosso podcast, né? Então, quando a gente... aí ontem a gente, né, montando aqui, organizando aqui. E aí, como que vai... O que vamos fazer? O que vai falar? Vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos ali. Aí hoje nós paramos aqui um pouquinho antes, organizamos mais ou menos o caminho que a gente ia seguir e, cara, acho que deu, né? Acho que chegamos onde nós gostaríamos de chegar nesse primeiro programa, primeiro episódio. Era mais esse convite mesmo para vocês fazerem parte disso, né? Para que vocês compreendam quem Guilherme Siqueira é, quem Ítalo Eduardo é e quem Cápsula é. Então isso. É basicamente nisso. Dentro de tudo isso, eu anotei alguns pontos que para mim foram muito importantes, assim como você também anotou. Você... Notei nada. Não anotou nada. É que eu gosto de anotar essas coisinhas pra mim, assim. Eu sou meio... Inclusive, se você quiser colocar sua propaganda aqui, tô usando. Camisetas da Insta... Sacanagem. Tem essas bobeiras também, tá, gente? Mas assim, pontos que me marcaram hoje são que... Cara, eu fiquei muito surpreso mesmo com como começou a sua vida no marketing em si, que foi simplesmente por dizer um sim. Eu ainda tô chocado com essa informação, eu não sabia. E de agarrar essa oportunidade mesmo, né? Então, se a gente pode dar um conselho a respeito disso, claro, seja organizado, entenda o que está sendo proposto para você, para que você tenha uma coerência sobre as decisões que você vai tomar. Não estão falando assim, agarra qualquer coisa e agarra o mundo. Não. Mas se permitir conhecer essas coisas, sabe? O poder de decisão, então, quando a gente estava trabalhando em outros lugares que a gente falou, cara, vamos fazer isso virar? Vamos fazer isso dar certo? Eu quero trabalhar, seja como urgência ou seja como cápsula, ou a gente vai se juntar mesmo e vamos fazer isso. Então, o poder de decisão que a gente teve ali, que nos norteia até hoje, né? Sim, a forma que a gente consegue. A gente não ter medo de mudança. Então, assim, a gente precisou adaptar e melhorar nossos serviços nesse último ano? Precisou. E a gente fez isso de braço aberto. Assim como a gente também teve medo de encontrar profissionais para que a gente trocasse uma ideia. Porque, assim,
muitas coisas que a gente conversou com o pessoal que a gente entrou em contato, a gente já sabia e já estava funcionando na agência. Mas foi um detalhe. Assim, essa mudança, só voltando um pouquinho, essa mudança lá em 2022... 22. Enfim. Foi 22, porque isso, eu fiz surgir... Meio do ano passado, foi isso. Meio do ano passado. A gente já iniciou o ano bem descontente, vamos dizer assim, com o formato. Então a gente já estava procurando alternativas de mudança e já aplicando algumas questões internamente, né, estruturando, não aplicando, né, ainda, estruturando algumas coisas internamente para que houvesse essa mudança, para que a gente conseguisse fazer essa transição para um formato novo de prestação de serviço, né, dentro daquilo que a gente acreditava. E aí essas pessoas que nós mencionamos aqui, pessoas incríveis, vieram para assim... Como que se diz? Tipo, credibilizar, né? Confirmar as coisas que a gente tava... Aquilo que a gente já estava fazendo, Já estava fazendo, as estruturas que nós estávamos criando internamente para poder aplicar, que nós acreditávamos que conseguiríamos aplicar em junho, julho, mas que só entraram em vigor, de fato, em outubro ali do ano, né? Então é novo, assim, né? E a gente leva justamente esse tempo de maturação ali, maturação mesmo. Pode ser. Para que a gente entenda esse processo. A gente não chegou e falou assim, agora vamos meter o louco. Não, vamos meter o louco. Não, a gente foi fazendo, entendendo. Vai dar, funciona, não funciona. Como que isso afeta o nosso flow dentro da agência? Principalmente. Como que isso vai atrasar alguma coisa ou não vai atrasar? Sim. Como que a gente vai agir? Eu sou processual pra caramba. Somos processuais. Né? Sim, o Ítalo também, mas eu sou chato. Chega a ser chato, assim, sabe? E por último aqui que eu anotei é sobre o networking. Sobre... você realmente se conectar com as pessoas e ajudá-las a resolver alguns problemas, sim, ou simplesmente se conectar por conectar, ou simplesmente falar, cara, e aí? Como é que estão as coisas? Porque em algum momento, alguma oportunidade vai acontecer. E a gente volta para o início, que se permitir conhecer essas oportunidades aí, ter o poder de decisão para saber como escolher, não ter o medo de encarar essas coisas e vira um loop aí. Se torna cíclico, né? Cíclico, você vai indo. Então, assim, gente, para você que ainda não nos segue lá no Instagram da agência... Ou para você mesmo que não tá inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscreve. Já se inscreve aqui. A gente começou a ter uma grande audiência no YouTube, tá? Tá fluindo, né? Tá indo, né? Tá indo, aos pouquinhos vai indo, cara. Sim. É assim... muitas vezes você acredita que você vai fazer uma coisa hoje e ela já vai dar resultado hoje. Não é assim, gente. É teste. Tem que olhar, tem que colocar para rodar, tem que ver se funciona, tem que mudar o formato, tem que ajustar o formato. Enfim. Mas, então já, siga o nosso canal aqui, se inscreve, no nosso canal aqui, ativa as notificações, compartilha com seus amigos. Isso. Nós colocamos alguns... era para ter todas, né? Mas vai chegando. Nós colocamos as nossas produções aqui, que nós fazemos aqui no nosso canal. Agora nós teremos o Cápsula Cast aqui, carinhosamente apelidado aqui internamente de K-Cast. Fazendo menção aos nossos grandes colaboradores. Nossos amigos que trabalham com a gente. Mas nós vamos ter, então, novos episódios aqui dentro, né, do Cápsula Cast, né, falando a respeito de tudo que a gente já mencionou aqui. Então, se mantenha aqui com a gente, se inscreva aqui. Siga o nosso Instagram lá, @cápsula.digital. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho também, você pode acessar o nosso site, que é o www.cápsula.digital, e acabou por aí, não tem .com, não tem .br mesmo. Segue o Ítalo lá, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @ítaloeduardo. Siga o meu lá também, por favor. Você vai ver minha filha linda, maravilhosa, minha esposa que também. É uma gracinha. Ela já vale só por causa dela. Já vale. Aí você vai ver o conteúdo ali. Guilherme, vocês estão vendo aqui, né? Enfim. @GuiSique, SIQUE. Siga a gente lá, acompanha o que a gente pouco posta, mas acompanha. A gente vai melhorar nisso, prometo pra vocês. E é isso, gente. Acho que chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, do nosso primeiro programa. A gente falou todo mundo que está aqui assistindo, mas se você estiver nas plataformas como Spotify, ou só ouvindo, isso, ou Apple Podcast também. Enfim. Aí você faz o quê? Você vai no YouTube, encontra esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve, aí você vai depois no Instagram. Vê lá o nosso começo, fez, né? O link do nosso começo que você vai colocar a publicação lá, já que você não quer colocar. Não, vou colocar. E no Spotify também tem como a gente colocar.
Então a gente vai no bonitinho, tá, gente? E outra coisa, desculpa, a maneira como a gente tá fazendo aqui, porque a gente realmente tá descobrindo isso, né? A gente tá descobrindo essa nova etapa aqui que a gente tá criando com Cápsula Cast, com KCast, e é isso. Talvez algumas coisas estruturais aqui mudem também ao longo do processo, né? Então, assim, hoje nós estamos fazendo de uma maneira, de um jeito, e é possível não. Com certeza, amanhã nós faremos de um jeito melhor. Amanhã tem 15 publicidade aqui já. Mas com certeza vai estar diferente. Vocês vão ver progresso e evolução ao longo de tudo que vocês acompanharem nosso aqui. Tá bem, gente? Então... ficamos por aqui, né, nesse nosso primeiro episódio, nesse nosso primeiro programa, né, do Cápsula Cast. Se mantenha com a gente, já disse isso, mas vou frisar, se mantenha com a gente, continue vendo a nossa agenda para os episódios que sairão, nós iremos publicar lá no Instagram, né, as pessoas que participarão com a gente. Então, como eu disse, nós não sabemos ainda a periodicidade disso, mas vai acontecer, vocês vão acompanhar, né? A gente já tem essa lista de pessoas já para trocar uma ideia. Acabamos? Finalizamos? Eu acho que agora tá dada aberta a primeira temporada do Cápsula Cast. Segura nós, hein, papai? E assim, vocês vão me ver com barba, tá, gente? Isso aqui eu esqueci. Na verdade, eu esqueci, não. Foi pensado e impensado ao mesmo tempo. Eu tava bem barbudo, depois lá no meu Instagram vocês vão ver. Bem barbudo, eu nunca tiro a barba totalmente. E eu falei, ai meu Deus, eu vou tirar. Vamos mudar. Vou mudar no primeiro episódio do Cápsula Cast. E aí vocês estão tendo o prazer, ou talvez o desprazer, de estarem me vendo com esse bigodão aqui, parecendo que foi colado no meu rosto. Mas vai crescendo a barbão. É isso, gente. Gente, obrigado, tá? Valeu por vocês assistirem, valeu por vocês acompanharem, compartilhem com pessoas que vocês conheçam, que podem se você tá assistindo isso, marca a gente, vai ser super legal. É mesmo, posta lá, é verdade. Marca lá no Instagram e tal, é legal, isso é muito importante pra nós, até pra gente entender se vocês se curtiram, né? Se esse projeto, pra nós faz muito sentido, faz tempo que a gente tá... O Ítalo foi quem idealizou isso, na verdade, e falou assim, olha, vai rola, é interessante. E a gente foi estudando, pensando nessas questões. Já não é de agora, e agora que está acontecendo de fato. Não, fazem meses mesmo. Então, para a gente poder entender se vocês estão curtindo, estão entendendo isso como algo legal, posta lá, compartilha um history lá, falando, olha lá, tô assistindo meus amigos, ou tô assistindo essas pessoas que eu acabei de conhecer e achei interessante, enfim. Fechou? Sei lá. Fechou? Gente, Deus te abençoe, que esse dia... ou esse mês, essa semana, seja lá o período que você tá, esse mês, esse ano, seja incrível na tua vida, que você conquiste seus objetivos e que a gente consiga progredir cada vez mais naquilo que a gente tá fazendo. Fechou? Tchau, obrigado. Valeu.